função de transferência de um sistema linear invariante no tempo. É uma função em S, né? Geralmente a gente denota por h de S, e ela determina a relação entre a entrada e a saída do sistema no domínio S. Então, enquanto lá no domínio do tempo a gente tem a saída como a convolução da entrada com a resposta ao impulso, h de t, né? Entrada e resposta ao impulso, no domínio S, no domínio Laplace, a gente tem a saída como resultado da multiplicação da entrada com a função de transferência. Ou seja, a função de transferência é a transformada de Laplace da função de resposta ao impulso, né? É o resultado da aplicação da transformada de Laplace à função de resposta ao impulso. Dessa relação aqui eu posso extrair isso aqui também, né? Eu posso definir a função de transferência como a razão entre a saída e a entrada, né? Se eu isolar o h de S, a razão entre a saída e a entrada no domínio S. E ela é útil para a obtenção da resposta a estado nulo. Então, se eu tenho alguma entrada, se eu conheço a entrada aplicada a um sistema, conheço a resposta ao impulso ou conheço a função de transferência, eu posso determinar a saída considerando a resposta a estado nulo, né? Se eu considerar condições iniciais nulas para o sistema, aí sim eu posso usar a função de transferência para obter a saída. Se não, né, se eu tiver condições iniciais não nulas, aí eu tenho que voltar lá para as equações diferenciais do sistema. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho esse sistema definido por essa equação diferencial aqui, que está dizendo que a saída é 2 vezes a entrada menos a derivada da própria saída, né? Eu vou passar isso para o domínio S e vou isolar essa relação aqui, y de S por x de S, e assim eu vou encontrar a função de transferência desse sistema. Então, o y de t, a saída, eu vou representar simplesmente como y de S, que vai ser a transformada de Laplace do y de t. Vou deixar um pouco mais para baixo aqui. Isso é igual a 2 vezes a transformada de Laplace do x de S, que por enquanto eu não sei quem é, daqui a pouco eu escolho uma entrada como exemplo, menos a transformada de Laplace disso aqui, né? Da derivada temporal do y. A gente sabe lá dos vídeos anteriores que se eu tenho um sinal x de t, a transformada de Laplace da derivada dele é a transformada dele, né, o x de S, multiplicada por S. E aí, se eu tenho uma condição inicial diferente de zero, essa condição inicial entra aqui, né? O valor lá do x no instante zero, né? T igual a zero, t tendendo a zero pela esquerda. Mas aqui eu só vou aplicar o conceito de função de transferência se eu tiver condições iniciais nulas, né? Senão eu não consigo isolar o h de S aqui numa expressão. Então aqui a gente sempre vai considerar condições iniciais nulas e esse termo ali sai da jogada. Portanto, a transformada de Laplace da derivada do y aqui vai ser simplesmente S vezes o y de S. Agora eu quero encontrar a função de transferência do sistema definido por essa equação aqui. Então o que eu tenho que fazer é isolar o y sobre x. Eu tenho então y de S, eu passo isso aqui lá para o outro lado, né? Y de S, 1 mais S, vai passar somando, né? Porque está subtraindo, igual a 2x de S. Agora eu passo o x de S dividindo aqui e passo esse 1 sobre S, 1 mais S, né? Vou colocar aqui S mais 1, para ficar no formato que está lá na tabela de pares de transformada de Laplace. E assim eu obtive a função de transferência. Está aqui, o h de S. Então a função de transferência
desse sistema, né? O sistema definido por essa equação diferencial é 2 sobre S mais 1. Com essa função de transferência, eu consigo definir a resposta ao impulso, né? Eu fazendo a transformada inversa da função de transferência, eu obtenho a resposta ao impulso. E essa transformada inversa aqui é extremamente simples, está na tabela lá. O par de transformada em questão aqui é e na menos at u de t. Tem como transformada de Laplace 1 sobre S mais A, né? Então, aqui eu tenho duas vezes 1 sobre S mais 1, né? Então, o meu H de t vai ser duas vezes a transformada inversa do 1 sobre S mais 1, que é e na menos t. O A, então, vai ser igual a 1, né? E na menos t, u de t. Então, eu defini aqui a resposta ao impulso desse sistema aqui, né? O sistema definido por essa equação diferencial. É como esse sistema vai reagir se a entrada for um delta de Dirac, né? Um impulso unitário. E eu posso encontrar também, através da função de transferência, a saída exibida por esse sistema para determinadas entradas. Normalmente a gente está interessado na resposta ao degrau. Resposta ao degrau, que é a resposta exibida pelo sistema, né, quando a entrada x de t é u de t, né, é o degrau unitário. T, no u de t, então, eu tenho zero aqui para instantes de tempo negativo negativos, e a partir do t igual a zero eu tenho o valor 1, né? Então, quando a entrada é essa aí, é o degrau unitário, qual é a saída? Essa é a resposta ao degrau, né? A gente pode fazer isso através da função de transferência. Eu sei que a saída no domínio da frequência, no domínio Laplace, é o resultado da multiplicação do x de s por h de s. Quem é o x de s nesse caso? O x de s é a transformada de Laplace desse cara aqui, né, do u de t. Então, se eu fizer a transformada aqui, eu vou obter o x de s. Vocês podem olhar na tabela lá, a transformada de Laplace do u de t, do degrau unitário, é 1 sobre s. Então, o meu y de s é 1 sobre s vezes a função de transferência, essa aqui, né? 2 sobre s mais 1, vezes 2 sobre s mais 1. Então, esse y de s vai ser 2 sobre s mais 1. E aqui eu vou precisar decompor em frações parciais, né? Para ficar mais fácil o processo de transformada inversa aqui. Eu tenho um polo em 0 e um polo em menos 1, né? Eu sei que eu vou encontrar aqui alguma coisa sobre S mais alguma coisa sobre S mais 1. E essa alguma coisa, se vocês calcularem aí, vocês vão encontrar 2 e menos 2. Então, eu vou tirar esse mais aqui, vou colocar um menos 2. Então, encontrei qual é a saída y de s desse sistema, né, para essa entrada aqui. A entrada 1 sobre s, que corresponde no domínio do tempo ao degrau unitário. E eu posso usar esse processo para qualquer entrada possível, né, para a qual eu consigo obter a transformada de Laplace, não só para o degrau unitário, né? Então, eu vou fazer a transformada inversa desse y de s aqui para saber qual é a saída. Nesse caso, a resposta ao degrau, né? Já que a entrada é o degrau unitário. A transformada inversa disso aqui é duas vezes a transformada inversa do 1 sobre s. E a transformada inversa do 1 sobre s, a gente sabe que é o degrau unitário, né? U de t, 1 sobre s.
Então eu tenho 2 U de t. E aqui, nesse caso, eu tenho uma transformada desse tipo aqui, né? E na menos AT U de t, só que está negativo. Menos 2 e na menos t U de t. Tá aí, a resposta ao degrau desse sistema é 2U de t menos 2e na menos t U de t. Que cara teria essa resposta? A gente pode esboçar aqui, né? Coloquei os eixos aqui. O meu y de t, então, ele vai ser algo com esse formato aqui. Vai tender assintoticamente para o valor 2. Porque quando t é igual a 0, tendendo a 0 pela esquerda, né? Eu tenho aqui 0. Deixa eu deixar mais reto. Tenho aqui 0. Quando t é igual a 0, né, tendendo a 0 pela esquerda, isso aqui vale 0. E isso aqui também vale 0, né, porque os dois estão multiplicando por U de t. Depois, quando eu tenho t maior do que 0, isso aqui vai valer 2. E isso aqui começa valendo 2 também, né? Aí eu tenho 2 menos 2. Porque para tempo aqui tendendo a 0 pela direita, essa expressão aqui vai resultar em 1, né? Então, quando eu ultrapasso o tempo 0, eu vou ter 2 menos 2, vou ter 0, né? Então eu estou aqui. E esse termo aqui vai se manter constante a partir de então. E esse termo aqui, ele vai ficando cada vez menos significativo, né? Em módulo, ele vai ficando cada vez menor, né? Então eu vou tender ao valor 2 aqui, né? Quando o tempo tende a infinito, isso aqui tende a 0 e me resta só o degrau. Então eu vou assintoticamente sair do 0 e vou para o 2, né? Esse é o formato que vai ter esse sinal aqui. Essa é a resposta ao degrau. Então, resumindo, né? Voltando aqui para cima. Eu tenho um sistema definido por essa equação diferencial. Eu consigo, a partir dessa equação diferencial, encontrar a resposta à função de transferência desse sistema, que é o HDS, está aqui. De posse do HDS, eu consigo determinar a resposta ao impulso desse sistema. E também eu consigo determinar a resposta a entradas arbitrárias, e nesse caso aqui, eu determinei a resposta ao degrau, né? Eu disse que a entrada é o degrau unitário, que tem transformada de Laplace 1 sobre S, e aí eu multipliquei a transformada da entrada pela função de transferência e obtive a transformada da saída. Fiz a transformada inversa da saída e obtive a saída no domínio do tempo. Então, é assim que a gente utiliza funções de transferência.